a todos, estamos então aqui para mais um vídeo de leituras da semana, desta vez a semana que foi de 10 a 16 de agosto. E foi uma semana cheia de livros, de boas leituras e de vários géneros. Eu vou começar então aqui por duas BDs que li para o Gosto ao Quadrado, da Silvéria e do Fernando. A primeira é então Traço de X, de Miguel Ángel Prado. Aqui é uma história de uma ilha isolada em que só mora a estalacheira e o filho. Entretanto, o Raul chega num barco, depois de uns dias de tempestade, e vai lá parar. Está lá outra jovem, também do fuleiro, que ela diz que espera por uns amigos. E é ali uma história que eu achei muito estranha. Eu fiquei aqui um bocadinho sem perceber muito bem qual é que tinha sido aqui o objetivo do autor, mas em termos de arte, a arte está muito boa. Eu só me fez aqui um bocadinho de confusão, é porque temos, lá está, muito escuro e depois senti alguma dificuldade em ler os textos, mas sem dúvida que em termos de arte é fabulosa. Eu dei 4 estrelas, aqui mais então pela parte gráfica, pela arte, do que tanto pela mensagem, porque realmente não percebi muito bem aqui qual é que tinha sido o objetivo do autor. Depois, outra BD do mesmo autor, estou a falar de Pressas Fáceis. Esta é uma BD já mais em tons de ficção e que foca então aqui, acaba por ter aqui um género de policial, em que vamos acompanhando então aqui a investigação policial de pessoas que estão a ser encontradas mortas, e pessoas essas que estão ligadas então ao sistema bancário, e nós estamos aqui acompanhando toda uma história ligada então a essas falcatruas que se fazem de entidades bancárias. Falcatruas, eu vou lhe chamar entre aspas, porque são mecanismos legais em que levam as pessoas, neste caso pessoas mais idosas, mais vulneráveis, a investirem em produtos que não é de risco, e depois vai-se a ver, portanto, e depois acabam por lançar essas pessoas. E eu adorei, é uma história incrível, eu vou dar 5 estrelas porque sem dúvida é uma história incrível, aliás que é uma história que qualquer pessoa deveria ler, e sem dúvida que a arte, apesar de muito diferente da outra, esta é preto e branco, mas a história é incrível e 5 estrelas. Depois, uma novidade da Porta Editora, Caminhos de Paixão, História de Diana, a segunda parte. Eu tinha ficado muito curiosa com a primeira parte, tinha sido o meu primeiro contacto com o livro da autora, eu tinha adorado, e este é sem dúvida também, mais uma vez, fabuloso. Uma vez mais eu vou dar 5 estrelas. Nós acompanhamos, lá está, este sendo a segunda metade do livro original, percebemos logo que cá a continuação da história, continuamos então aqui a acompanhar a história de Diana, não só dos fantasmas dela, a forma como ela tenta superar os seus fantasmas, aqui também com o grande apoio do Kofak, acho que é este o nome, e a forma como estas duas personagens se conseguem encontrar um no outro, a forma de superarem os seus medos, a forma de superarem os seus fantasmas, a forma de superarem então o seu passado. São personagens com passados muito difíceis mesmo, com muitas macelas, com muito carga emocional, muita carga psicológica e atos físicos que também que os marcaram profundamente. E depois toda a investigação que também eles estão a par do tráfico de mulheres, é sem dúvida fabuloso. É uma história, uma vez mais, não se deixa enganar pela capa, é uma história que está cheia, temos aqui mais romance do que o livro anterior, mas é uma história que está muito negra, muito com cargas emocionais fortes, muito fortes, de crueldade humana, até onde chega a crueldade humana, e sem dúvida fantástico, 5 estrelas, e sem dúvida que quero ler mais da autora. E o meu muito obrigada à Porta Editora ter chegado este livro cá à caça assim tão depressa, não estava à espera, e sem dúvida muito bom. Continuando na novidade, desta vez pela saída de emergência, estou a falar de Roubar o Duque de Effie do More, um romance de época, mas um romance de época também ele forte, e que está marcado então pelo movimento sufragista em Inglaterra. A nossa personagem, ela é uma jovem na casa dos 25 anos, e apesar de muito adolescente, é de uma família que não tem posses, mas que conseguiu então uma bolsa de estudo em Oxford, uma das primeiras mulheres a ter a bolsa de estudo.
e nós vamos então acompanhando o percurso dela enquanto jovem estudante, e depois uma das condições então para a sua bolsa de estudo é então apoiar este movimento sufragista, e ela encarrega então aqui de convencer homens influentes para a causa delas, e é encarregue, neste caso, de um duque específico, o Duque de Montgomery, e nós percebemos logo que é ali que é o par romântico, porque sempre o romance de época tem um par romântico, mas a forma como a autora interliga toda esta história, não só de romance romântico, mas depois personagens que também têm eles aqui alguns segredos no passado e que escondem algo mais do que aquilo que aparentam, e depois todo este como ela também aborda aqui esta parte então de luta pela igualdade de direitos pelas mulheres, é sem dúvida fabuloso. Uma luta marcada também pela oposição da Rainha Vitória. A Rainha Vitória era contra então este poder desta luta de direitos das mulheres, e eu sem dúvida adorei. 5 estrelas, este é o primeiro livro. Eu sei que o segundo volume vai sair brevemente na versão original, e espero muito sinceramente que seja editado em Portugal, porque sem dúvida é um romance de época sem dúvida fabuloso, e que marca aqui então esta luta da igualdade das mulheres, movimento feminista, movimento sufragista, e leiam porque está sem dúvida maravilhoso. 5 estrelas. Uma outra novidade, desta vez pela Aberta Editora, também dos meus autores favoritos, James Rawlings e a Última Odisseia, e fabuloso. Eu sou uma grande fã da série Sigma. Este é o 15º volume, se não estou em erro aqui na contagem, e desta vez temos então aqui uma história em que o James Rawlings mistura não só a parte científica, a parte de ciência, mas com mitos gregos, mitologia grega. Busca então aqui pelo Tártaro grego, pelo inferno grego. Também aqui uma pontinha então aqui de Leonardo da Vinci, e é um livro que tem os ingredientes habituais do autor, portanto esta mistura de temas e depois uma ação sempre com um grande ritmo e sempre coisas muito frenéticas a acontecer, e eu adorei. Temos, em termos de personagens, temos menos da Cat, menos do Monk, mas temos sem dúvida aqui o nosso capitão Gray Pierce com a Station, e o Kowalski. Eu gosto muito, foi uma personagem que teve mais destaque no Labirinto dos Sócios, e que a parte final desse livro também nos deu aqui então um cheirinho para algo que também é aqui desvendado na parte final deste livro, e sem dúvida eu adorei mesmo. 5 estrelas, fabuloso. Eu adorei esta mistura como o autor criou aqui então, introduziu aqui então parte dos mitos gregos. Eu gosto, não sei muito, mas é um tema que me fascina, é a mitologia, e sem dúvida adorei. Um outro aspecto que me conquistou bastante, que eu confesso que desconhecia, e eu vou ler aqui: o século VIII e o século XIV, período conhecido como a Idade de Ouro Islâmica, os cientistas árabes mostraram-se ao mundo como os mestres do engenho e da inovação. É um período bastante antigo na história, e eu desconhecia estes avanços científicos e a forma como foram então marcando outras civilizações, e sem dúvida fabuloso. 5 estrelas. A última leitura da semana, mais uma BD, foi então O Tesouro do Cisne Negro, de Paco Roca e Guilherme Coral. Eu gosto muito de Paco Roca, as ilustrações são sempre fabulosas. E desta vez temos então aqui a caça ao tesouro de um navio aquático. Uma empresa americana, que é então caça ao tesouro, anuncia um dia que descobriu um navio, o Cisne Negro. Investigações paralelas começam a indicar que aquele navio que eles descobriram, esta empresa americana descobriu, a nada mais nada menos que Mercedes, um navio espanhol. E portanto temos aqui depois a luta judicial da entidade do governo espanhol nos Estados Unidos, a tentar então recuperar as posses desse navio. É um livro, é uma história muito marcada então pela parte aqui mais diplomática, pela parte mais de processo judicial, desta parte já então mais ligada à história do navio. Tem aqui também uma breve explicação então aqui histórica, mas eu gostei mesmo muito. Eu vou dar 4 estrelas. Não dou mais porque não foi uma história que me tocasse aqui mais ao coração,
mas sem dúvida gostei mesmo muito aqui da temática e a forma como o autor explorou tudo isso. Não só aqui a parte mais diplomática e não só a parte mais judicial, eu percebo que para algumas pessoas possa ser cansativo, para mim não foi, eu gostei mesmo muito. O que eu teria dispensado aqui teria sido aqui a pontinha do romance que temos aqui no livro. Acho que não traz, para mim não trouxe nada de mais à história, mas ainda assim 4 estrelas e sem dúvida uma grande leitura. E pronto, foram estes então os 6 livros que li esta semana. Digam-me cá em baixo se leram algum deles, se estão curiosos com algum deles. Foi mesmo uma semana para mim muito boa, porque foram 2 livros de 4 estrelas, 4 de 5, portanto foram livros que mexeram aqui totalmente as medidas e leituras muito prazerosas. Eu vou ficar por aqui, um beijinho e até ao próximo vídeo.